Vivemos tempos em que o coração humano está cada vez mais distante de Deus. A violência aumenta, os conflitos se multiplicam, a injustiça parece dominar e muitos já não conseguem distinguir a verdade da mentira. O que antes era considerado valor, hoje é rejeitado. O que antes era visto como mal, hoje é exaltado. E nesse cenário de inversão e confusão, surgem os sinais que a Bíblia já havia anunciado. O próprio Jesus disse em Mateus 24, 6, 7: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Essas palavras não são apenas uma previsão distante, mas uma realidade que parece se desenrolar diante dos nossos olhos. O mundo vive em constante estado de alerta. Basta ligar a televisão ou abrir qualquer rede de notícias para perceber que cada nação carrega sua própria instabilidade. Guerras regionais se multiplicam, rumores de novos conflitos surgem a cada dia, e as nações caminham para uma tensão global que a humanidade não consegue resolver. Mas o Senhor já havia avisado. Esses sinais não devem nos desesperar, mas nos preparar. São como o toque de uma trombeta, chamando cada um de nós a despertar espiritualmente. Em meio a essa instabilidade, muitos perguntam: por que Deus permite que tudo isso aconteça? A resposta está no próprio plano divino. Ele permite que os sinais se manifestem para que a humanidade seja lembrada de que este mundo é passageiro. Nossas estruturas políticas, econômicas e sociais não são eternas. Somente a palavra de Deus permanece. Isaías 48 declara: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E é essa palavra que nos dá segurança, mesmo em dias tão incertos. Ao mesmo tempo em que a maldade cresce, Deus continua levantando homens e mulheres dispostos a anunciar sua mensagem. O Evangelho está sendo pregado em nações onde até pouco tempo atrás era impossível falar de Cristo. Milhões de pessoas estão conhecendo a verdade, e isso também é cumprimento profético. Jesus afirmou em Mateus 24, 14: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, enquanto o caos avança, a luz também se espalha. O contraste é visível. De um lado, trevas cobrindo os povos. De outro, a glória de Deus sendo revelada entre aqueles que o buscam. Mas a grande questão é: estamos prontos? Porque Jesus não apenas descreveu os sinais externos, ele também alertou sobre os sinais internos, aqueles que atingem o coração do ser humano. Ele disse em Mateus 24, 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse talvez seja o sinal mais preocupante dos últimos tempos. Não é apenas a guerra, a fome ou os desastres naturais. É o esfriamento espiritual. Pessoas que antes tinham fé agora vivem indiferentes. Pessoas que antes oravam agora já não encontram tempo para falar com Deus. Pessoas que antes se alegravam em estar em comunhão agora vivem distraídas com as coisas passageiras. É nesse ponto que a mensagem de Jesus se torna ainda mais urgente. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Perseverar significa não desistir, mesmo quando o cenário parece contrário. Significa guardar a fé quando tudo ao redor diz para abandoná-la. Significa confiar em Deus quando o mundo prega a autossuficiência. A perseverança é a marca daqueles que realmente aguardam a volta de Cristo. O apóstolo Paulo também nos lembrou dessa esperança em Iuna. Tessalonicenses 5, 2 e 4. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Paulo mostra que a diferença está em quem vive desperto e em quem vive adormecido espiritualmente. Para os que estão em Cristo, o fim não é motivo de medo, mas de esperança. E essa esperança nos faz olhar para frente com expectativa. Não estamos à mercê do acaso. Jesus prometeu em Apocalipse 22, 12: E eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vem. Essa promessa é certa. Mas até que esse dia chegue,
Ele nos chama a sermos vigilantes, a sermos fiéis, a permanecermos de pé em meio às lutas. Por isso, meu irmão e minha irmã, a mensagem é clara. Não ignore os sinais. Não viva como se tudo fosse apenas coincidência ou acaso. Deus está falando com a humanidade. Ele está chamando o seu povo para se posicionar, para abandonar o pecado, para viver em santidade e para firmar os pés na rocha que é Cristo. Esse é o tempo de buscar ao Senhor com todo o coração, porque Ele mesmo disse em Jeremias 29:13, E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A cada guerra, a cada crise, a cada notícia de destruição, Deus está lembrando o mundo de que o tempo é curto. O relógio profético não para de avançar, mas o Senhor também continua estendendo a sua mão de misericórdia, oferecendo salvação, oferecendo perdão, oferecendo vida eterna para todos que nele crerem. Chegará o dia em que todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas até lá, Ele nos chama a sermos luz em meio às trevas, esperança em meio ao caos, testemunhas vivas do seu amor em um mundo que clama por respostas. Não é tempo de medo, é tempo de fé. Não é tempo de indiferença, é tempo de despertar. E a pergunta que ecoa hoje é: você está preparado? Muitos olham para os sinais ao redor e sentem apenas medo. O coração se enche de ansiedade diante das incertezas do amanhã. Mas a palavra de Deus nos ensina que o medo não pode dominar aqueles que confiam no Senhor. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Isso significa que, enquanto o mundo se desespera, os que estão firmados em Cristo podem permanecer em paz, porque sabem em quem confiar. Quando pensamos no futuro, é inevitável lembrar do arrebatamento, da volta de Jesus e do juízo final. Esses temas geram inquietação em muitos, mas para os que perseveram, eles são motivo de alegria. Paulo declarou em 2 Timóteo 4, 7 e 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, a segunda vinda de Cristo não é apenas o fim de um tempo de dor, mas o início de uma eternidade gloriosa com Ele. E é justamente por isso que o inimigo luta tanto contra a humanidade, lançando distrações, pecados e tentações, tentando afastar as pessoas do caminho. Ele sabe que o tempo é curto, sabe que seu destino já está selado e que resta pouco para o seu fim. Por isso a palavra nos adverte em 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A ordem é clara: vigiar e orar para não cairmos em armadilhas. Mas como se preparar para esse tempo? Como viver uma vida de santidade e perseverança em meio a um mundo cada vez mais corrompido? A resposta está em 3 atitudes fundamentais: vigiar, orar e permanecer na palavra. Jesus disse em Mateus 26:41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O segredo não é confiar em nossa própria força, mas depender totalmente do Espírito Santo, que nos fortalece e nos guia. A Bíblia também revela que antes da volta de Cristo, muitos se afastariam da fé. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo escreveu: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso significa que não basta apenas olhar para fora e reconhecer os sinais do mundo, mas também olhar para dentro e perceber o esfriamento espiritual que já acontece em muitos corações. A apostasia é o abandono da fé, e Jesus já havia alertado que muitos seriam enganados por falsos profetas, que surgiriam com mensagens aparentemente verdadeiras, mas que desviariam multidões do caminho. Por isso, precisamos nos apegar ao que é eterno. O salmista declarou em Salmos 119:105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em um tempo em que tantas vozes competem pela nossa atenção, a única voz que realmente importa é a voz de Deus, revelada através das Escrituras. Quem se firma na palavra não será confundido. No entanto, sabemos que a pressão do mundo é real.
Muitos já desistiram de lutar, acreditando que não há mais esperança. Mas Jesus nos garante que sempre haverá um remanescente fiel, pessoas que não se dobrarão às ilusões e continuarão firmes até o fim. Apocalipse 3:11 traz um chamado poderoso. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a mensagem para você hoje. Não desista, não se entregue, não permita que as lutas roubem sua fé. E quando olhamos para a esperança que nos aguarda, o coração se enche de coragem. Em Apocalipse 21:4 está escrito: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa que nos sustenta. O sofrimento de hoje não pode ser comparado à glória que nos espera. Imagine por um instante o céu se abrindo, a trombeta soando, Jesus aparecendo em glória cercado pelos anjos e todo olho o contemplando. Os que perseveraram, os que não se envergonharam da fé, os que permaneceram firmes serão recebidos com alegria eterna. Esse será o maior dia da história da humanidade, o dia em que o Rei dos Reis voltará para reinar. Até lá a missão é clara: pregar, testemunhar e viver de maneira que o mundo reconheça a presença de Cristo em nós. Não é tempo de silêncio, é tempo de proclamar. Não é tempo de se esconder, é tempo de brilhar. Porque a luz de Cristo não foi dada para ser apagada, mas para iluminar em meio às trevas. Portanto, meu irmão e minha irmã, esta mensagem é um chamado urgente. Não se trata de alarmismo, mas de realidade espiritual. Os sinais estão diante de nós, e o relógio de Deus não falha. O Espírito Santo está falando neste tempo, convocando o seu povo a despertar. Não ignore este chamado. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de voltar-se para Deus com todo o coração. E se você ouviu esta mensagem, não a deixe passar como se fosse apenas mais uma. O Senhor está batendo à porta do seu coração. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Essa é a última chance para muitos. Não endureça o coração. Jesus está voltando. O fim está próximo. Mas para aqueles que permanecem nele, o fim não é tragédia, é começo. O começo de uma eternidade gloriosa, ao lado do Salvador. E eu encerro esta mensagem deixando um desafio. Viva cada dia como se fosse o último, não porque devemos temer, mas porque devemos estar prontos para encontrar com o Senhor. Persevere, confie, mantenha a fé e aguarde com esperança. Porque como está escrito em Apocalipse 22:20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.